Hello, nono ano, tudo bem com vocês? Todo mundo se cuidando? Muito bom, hein, turma? Vamos nos cuidar para sairmos logo dessa situação. Então, vamos para a nossa atividade de inglês da semana de 29/6 a 3 de julho, e vamos pegar o caderno, pular uma linha e colocar a data. Para começarmos a nossa aula, tenho aqui uma mensagem para vocês. Make the world a better place. Faça o mundo um lugar melhor. Então, como nós estamos estudando imperativo, né? Essa frase, make the world, né? Faça o mundo, ela se encaixa dentro desse tempo que nós estamos estudando e uma mensagem aqui para cada um de vocês, né? Faça o mundo um lugar melhor. Cada um fazendo a sua parte, nós conseguiremos. O assunto de hoje é sobre os modal verbs. Os modal verbs são os verbos modais. Nós vamos entender o que é isso. Como nós estudamos o imperativo, e nós vimos que o imperativo é uma forma de usar o verbo para dar ordens ou para fazer um pedido, uma orientação, um conselho, nós também temos os modal verbs que também podem ser utilizados para essa função. Então, vamos conhecer o que nós vamos. Sobre o modal verb, ele está no livro didático de vocês, lá na página 56. Se vocês pegarem o livro e abrirem lá, tem esse quadro aqui, ó, que fala sobre o modal verb, né? Que ele é usado com outro verbo para expressar ideias como probabilidade, permissão, obrigação ou etc. Então, o livro didático de vocês apresenta o should, o must e o have to, como os modal verbos para serem estudados. Mas hoje nós vamos estudar só o should. Então, aqui, turma, vocês não precisam copiar, é só uma introdução para vocês compreenderem aquilo que nós vamos estudar. Então, os modal verbs servem para modificar um outro verbo e nunca são usados sozinhos. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, né, o modal verbs, eles trabalham como um auxiliar. Então, depois do modal verbs, vem sempre um verbo no infinitivo, sem o to. Sabemos que no infinitivo é o verbo quando não está conjugado. Eles também nunca mudam a sua forma, né? Isso daqui é um modo bem fácil da gente guardar como se usa o verbo, né? Se ele não muda, então é mais fácil. Não adiciona S, nem ing, nem ed, né? O S no tempo presente, o ing no gerúndio e o ed no passado. Então, não se usa isso. Então, como eles fazem o papel de verbo auxiliar, como eu falei para vocês, para montarmos frase negativa, nós acrescentamos o not ao verbo modal. Para fazermos pergunta, nós colocamos o verbo modal no início da frase. Como um verbo auxiliar, a gente não precisa do do nem do did, a gente faz perguntas e negativas com eles. Então, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com o should, né? What should I do? Né? O que eu devo fazer? Esse what should I do, o que a gente deve fazer? O que a gente deve fazer como um conselho? A gente acaba se perguntando para a gente mesmo como que, né? O que a gente deve fazer para muitas coisas, para melhorar o mundo, como eu falei lá no começo, para tornar as coisas mais fáceis, para alcançar nosso objetivo, para conseguir atingir nossos sonhos. Então, what should I do? Então, a gente trabalha com o modal verb should. Então, agora sim, vocês vão copiar no caderno. Então, copiem no caderno. Modal verbs
São verbos especiais, né? Muitas são auxiliares, que transformam o verbo que vem em seguida. Expressam ideias como probabilidade, permissão, obrigação, etc. Então, dos verbos modais que foram apresentados no livro didático de vocês, nós vamos estudar agora o should. E para que serve esse modal verb should? Vamos ver. Primeiro, ele pode ser usado para expressar uma obrigação. We should help them. Nós devíamos ajudá-los. You shouldn't drink and drive. Você não deveria beber e dirigir. Então, ele expressa uma obrigação, mas uma obrigação de uma maneira mais branda, mais suave, né? We should, né? Nós devíamos. You should, você não deveria. Não é como must, que é deve, você não deve. O should, ele é uma obrigação, mas não é tão imposta, é uma coisa mais suave. Ele também é um modal para conselho, né? He should see a doctor. Ele deveria ir ao médico. Uma outra maneira de se usar o verbo com esse auxiliar para você dar um conselho a alguém. You should read his new book. Você deveria ler o novo livro dele. Também o should, ele pode ser usado aqui nesse terceiro item como uma opinião, dar uma opinião ou pedir uma opinião. Should I turn the music down? Devo abaixar o volume da música? Aqui é uma forma de pedir uma opinião. Então, should. I think the government should do more to help poor people. Eu penso que o governo deve fazer mais para ajudar as pessoas mais pobres, né? Ajudar os mais pobres. Então, aqui pede uma opinião e aqui um exemplo de que está dando uma opinião. E aqui no 4, probabilidade. It should be a nice day tomorrow. Amanhã deve ser um dia bom. The parcel should arrive today. A encomenda deve chegar hoje. Então, é uma probabilidade, não é uma certeza, né? É uma probabilidade, provavelmente. Então, nessa situação, usamos esse modal should. Então, vimos as formas como nós usamos esse modal verb e agora nós vamos vir aqui para fazer a forma negativa, como que nós usamos. Olha, nós temos o modal verb e depois o not, tanto assim como da maneira contraída, shouldn't. Como nós usamos esse modal verb para fazer a interrogativa? Então, como eu falei, não usa auxiliar, usa ele mesmo. Então, você coloca ele lá no início da frase. Should I go there? Eu devo ir lá? Então, é dessa forma para todas as pessoas, né? Tanto para negativa quanto para interrogativa. Como nós vimos, os modal verbs, eles não mudam nas terceiras pessoas. Ele é igual para todas as pessoas. Então, se você conjugar, você vai conjugar desta forma, igual para todas as pessoas. Então, isso se torna mais fácil para a gente entender. Então, hoje, a nossa aula é só isso. É só aprender, começar a aprender sobre os modal verbs. O primeiro modal verb que nós vamos ver é o should, que ele é usado para indicar uma obrigação, uma orientação, um pedido, e é uma maneira mais branda, mais suave de se dizer. Então, na próxima aula, nós vamos continuar atividades. Por enquanto é só isso, registrem no caderno.
Assim que registrar no caderno, vocês tirem uma foto e me mandam, porque são atividades do segundo bimestre. Então, bye bye e até a nossa próxima atividade, até a semana que vem.